A gente fala assim, pô, mas ser homem? Pronto, eu nasci homem, né? A irmã nasceu mulher. A gente não teve nem muita escolha, né? E como é que a palavra fala assim, ó, esforça-te e ser homem? Porque ele fala do esforço. O esforço é para ser aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas, né? O esforço é para ser aquele homem, para ser aquela mulher, para ser aquela pessoa de Deus em que o Senhor vai usar, em que o Senhor vai trabalhar. Então o esforço não está naquilo que, eu sou homem. Não, ser homem é fácil. Né? É muito simples hoje. Olha, eu tenho, né, no meu RG, eu tenho lá a minha definição, né, como homem. Então, qual sexo? É masculino. Mas não é desse homem que nós estamos falando. Estamos falando do homem espiritual, do homem que serve a Deus, do homem que aqui fala, né, dando aqui fazendo aqui uma citação. Se a gente olhar bem aqui no livro de Timóteo, né, terceira Timóteo, perdão, 2 Timóteo capítulo 3, tá, nos fala exatamente assim do homem, né, do homem que Deus assim espera que o povo de Deus seja, né, o homem, a mulher, né, aquela pessoa que busca estar na presença do Senhor. Aí ele fala assim, ó, que não seja dado ao vinho, né, não violento, não cobiçoso de ganâncias desonestas, torpes, não avarento, não, mas amável e agradável, que governe bem a sua casa, que tenha os seus filhos em sujeição com toda a dignidade, né? Pois quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, é o homem, é a pessoa que cuida das coisas que o Senhor o colocou, o ministério que o Senhor o colocou. Agora, o rei Salomão teria que estar atento a tudo aquilo que estaria sendo dito pelo Senhor para as suas vidas. Então, aqui em Timóteo ele fala do homem que se espera que Salomão seja, que todos nós sejamos nesta hora. Qual tem sido o chamado do Senhor para nossas vidas, né? Qual tem sido a determinação do Senhor para nossas vidas? O ministério, o primeiro ministério que nós temos na nossa vida chama nossa casa, né? Chama nosso lar. Depois nós temos o ministério, né, do nosso trabalho. Temos que ser uma pessoa muito bem, né? Uma pessoa que seja referência no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, né? Temos que ser uma pessoa benquista também, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós temos que ter, nós temos que ter aquele testemunho que o homem de Deus tem, aquele que o homem de Deus está buscando, que é o conhecer da palavra de Deus, o conhecer dos mistérios de Deus, saber que Deus é aquele que atua, saber que é Deus que opera nas nossas vidas. O homem de Deus é aquele que espera, né, e confia no Senhor. Não que aquele fica desesperado, atormentado, né? Muitas vezes a gente se pega pensando, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer, mas nós precisamos ter fé. Né? E por falar em fé, esse dia eu estava vendo um testemunho que me chamou muita atenção, e eu glorifiquei muito o nome santo do Senhor, porque isso edifica a nossa fé, edifica a nossa caminhada. O homem de Deus, ele tem que ter fé. O homem de Deus, ele tem, pois a palavra nos diz que o justo viverá pela fé. E a nossa fé é o que vai fazer nos crer na operação de Deus em nossas vidas. E nesse testemunho que houve, havia uma mulher, né? Ela morava numa comunidade, deixou lá os seus 3 filhos, seus 5 filhos em casa, né? E foi para a igreja orar, foi para a igreja interceder no círculo de oração. Ela estava lá orando, intercedendo. Aí, né, terminou o período, ela foi para casa, e ao se aproximar perto da casa dela, ela já vê logo um alvoroço. Quando ela chega ali, que está se aproximando, vê aquele alvoroço, né, perto da casa dela, chegam os paramédicos, os enfermeiros, já dão uma injeção nela, né, e ela acaba adormecendo, né, ela acaba, né, caindo em sono, já que ela, né, sem saber o que estava acontecendo. Aí ela voltou do sono, ela estava ali com o médico, o enfermeiro, né, e foram ali e contaram para ela o que foi que aconteceu. Né, explicaram para ela o que foi, porque ela viu aquele alvoroço todo, chegou, já deram um jeito de acalmar ela, né, dando um sedativo, e ela foi parar nesse lugar. E chegando lá, irmãos, contaram a história. Ela tinha 5 filhos, o mais velho achou lá um pacotinho vermelho, né, e achou que era que suco. Aí foi lá, tinha os outros irmãozinhos pequenos, foi lá, pôs numa jarra, pôs açúcar e deu para os irmãos. Só que aquilo lá era veneno de rato. E pelo açúcar, eles acabaram não sentindo muito o gosto do veneno. Né? Colocou bastante açúcar. E aí o que aconteceu? Começaram a passar mal. O mais velho, né, foi sair para pedir socorro, já caiu no corredor espumando. Conclusão, né?
foi levado para o médico, né? Foi levado para o hospital, mas os 5 vieram a óbito. Essa irmã, ela foi pro Nicotério. Levaram ela pro Nicotério, vem cá ver seus filhos. Aí ela foi ver os filhos. E já estavam todos na pedra, no mármore. Né? O médico falou, olha, sinto muito, vem cá, tá? E ela foi lá, ver os filhos dela. Quando ela chegou, estava o enfermeiro, né? Aí o enfermeiro veio assim, ele foi olhar um negócio lá na porta, ela pegou e fechou a porta. E ele ficou pro lado de fora batendo, ela, não vai entrar não. E ela foi lá. Ela chegou para os filhos e falou assim, Senhor, eu estava na tua casa. E Senhor, eu estava orando. Senhor, eu não estava em outro lugar. Eu estava buscando a tua face. E ela pegou a lágrima dela e passou no filho, no primeiro, no mais velho. Estava ali morto. Morto, já estava morto. Ela começou a orar e caiu lágrimas. E essa lágrima ela pôs e orando, né? E orando, falando, Senhor, né? Eu não estava em qualquer lugar. Eu estava na tua casa, Senhor. Eu estava fazendo a tua obra, Senhor. Olha, Senhor, o que aconteceu, Senhor? E quando ela passa a lágrima no primeiro filho, ele fala, Atim! Aí ela corre mais do que depressa, pega a lágrima dela e passa nos outros filhos. E todos eles ressuscitam. E todos eles, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos naquele momento ressuscitam. Os 5 filhos dela se levantam daquela situação de morto. O médico falou, já estão todos mortos, né? E ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a fé que ela tinha em Deus. Ela não perdeu aquele momento que ela podia, né, estar chorando, se lamuriando, né? Até mesmo maldizendo a Deus, podia falar, não, mas né, que Deus é esse? Que muitas pessoas fazem nessa hora, né? Que Deus é esse, que não cuida, que não sei o que. Não, ela foi com fé, intercedeu, ela disse, Senhor, ela moveu o coração do Pai. Ela moveu, aquela fé fez o coração do Pai se quebrantar naquela hora, e aquela situação de morte agora passa a ser uma situação de vida, né? Passa a ser uma situação de vida. Que fé é essa, né? Que a gente precisa ter muitas vezes no nosso meio, né? Que milagre é esse? Esse milagre não foi contado pela Rede Globo, não foi contado pelo SBT, ninguém ficou sabendo, mas isso aconteceu aí no interior de São Paulo. Uma pessoa que, né, vivenciou isso, que passou por isso, mas o nome do Senhor foi glorificado e toda a região ficou sabendo dessa aí. E aí disse que ela foi ao médico, e ela voltou para o médico, né? Depois que os filhos levantaram, ela foi para o médico. Aí o médico falou assim, olha, eu vou te passar aqui uma receita, tá? Porque os meninos tomaram tal, você vai tomar leite. Ela, né? E ela fechou a cara, leite? Eu vou dar aqui para desintoxicar, né? Tal, embora estejam vivos, né? O médico ficou abismado, todo mundo ficou abismado ali, em toda a região, né? no IML, né? As crianças que entraram naquele estado e foram ressuscitados. E aí o médico falou, eu vou te dar aqui um receituário, você dá com leite para ele para desintoxicar. Aí ela ficou triste, né? Falou, doutor, desculpa, eu sou muito humilde, muito simples, eu não tenho dinheiro para comprar leite. Ele bateu na mesa, pá. Eu não acredito que a senhora está falando isso. Uma mulher que tem a fé que a senhora tem, a fé que a senhora tem, se a senhora pedir para Deus, ele vai fazer um encanamento lá da Parmalat direto na tua casa, irmã. Não vai ter problema que não vai ser solúvel para você. Não vai ter nada que não pode. Se você pedir a Deus, ele faz um encanamento em vez de vir água na sua torneira, vai vir leite. Porque é um Deus todo-poderoso. O médico falou, que fé é essa? Né? Para quem viu os filhos dela morto, para quem viu naquele momento aquela situação. E aí falou assim, olha, o Deus que você serve não é um Deus de limite. Né? E esse Deus é o mesmo Deus, né, que dirigiu o ministério, né, o reinado, o reinado de Davi, que agora passaria a Salomão, e que nós vivemos